A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No decorrer da história da humanidade, Satanás usou algumas estratégias milenares para tentar se opor à palavra de Deus e ao plano de Deus para o homem. Dentre essas estratégias, a primeira delas que vai aparecer no Antigo Testamento é a dúvida ou a imprecisão no entendimento da palavra de Deus. Foi assim que ele se apresentou para Eva e perguntou para Eva: olha, o que foi que Deus te disse? Eva então vai responder que Deus havia dado a ordem para comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore que estava no meio do jardim. Não se poderia comer do seu fruto e nem tocar nesta árvore. Porém, a ordem de Deus não havia sido essa. Deus não citou a árvore do meio, muito pelo contrário, porque a árvore do meio, conforme o texto de Gênesis, era a árvore da vida, e próximo à árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore citada por Deus, dita para Adão para que não comesse do seu fruto, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E não houve nenhuma orientação com respeito a tocar na árvore. Então, logo quando ela se confunde com a palavra de Deus, Satanás então encontrou uma brecha para lançar ali a semente da dúvida no seu coração. E quando chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde fala sobre as parábolas do reino, na parábola do semeador há uma explicação que quando a semente, que é a palavra, é lançada, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, vem então as aves do céu, símbolo do maligno, símbolo de Satanás, e arrebatam aquela semente, ou seja, levam a semente embora. Então, toda a palavra de Deus que você não entende, Satanás leva a semente embora. Porém, toda a palavra de Deus que você entende, você pode desfrutar do benefício daquela palavra. A segunda estratégia de Satanás foi a perseguição, onde os cristãos eram mortos. Por quê? Naquele período da perseguição, a Bíblia, o cânon sagrado, ainda não estava completo. Não havia o livro escrito por completo como temos hoje. Logo, os cristãos eram reflexo vivo de um versículo do Salmo 119 que diz: guardei a tua palavra no meu coração. Algumas traduções vão dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Logo então Satanás percebeu que se a palavra estava dentro dos cristãos, seria necessário matar os cristãos. Então, matando os cristãos, matava-se a palavra. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quanto mais matava, mais se multiplicava o número de cristãos. Então vem a terceira estratégia do diabo, que foi esconder a palavra de Deus e, após escondê-la, promover o sincretismo religioso. Então, a Bíblia passa a ser escondida dentro dos mosteiros. O povo, em geral, não tinha acesso às escrituras sagradas, apenas a religião dominante. Escondendo-se, então, a palavra, promoveu-se, então, a mistura, o sincretismo religioso, que foi uma manobra política e religiosa para agradar, ao mesmo tempo, cristãos e pagãos. Nesse tempo se destacam os imperadores Constantino e Teodósio. E a quarta e última estratégia de Satanás é exatamente vulgarizar a palavra de Deus. Tornar a Bíblia, tornar a palavra de Deus algo vulgar. Transformá-la em um livro ultrapassado, homofóbico, racista, preconceituoso. E aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus são chamados de aqueles que propagam um discurso de ódio. E esta é exatamente a última atacada de Satanás, pois ele sabe que seu tempo está acabando. E ele tem usado aqueles que estão a seu serviço para preparar o mundo para receber o anticristo e estabelecer assim a chamada nova ordem mundial. Vemos em nossos dias esse plano, todas essas estratégias sendo reunidas, em especial esta quarta e última estratégia, que é de vulgarizar a palavra de Deus. Uma perseguição, uma guerra ideológica está em pleno andamento em nossos dias, gerando assim várias militâncias para se opor aos princípios bíblicos e conservadores. E o que está se falando muito nesses dias é a respeito de um cantor gospel que já foi muito famoso há um tempo atrás por suas canções, mas na atualidade ele está sendo conhecido pelas suas polêmicas e pelo seu mau testemunho. E este cantor, ele disse ali algumas coisas absurdas, algumas coisas insanas. Dentre essas coisas que ele falou, uma delas foi que o Brasil não é do Senhor Jesus, como os evangélicos dizem, sendo que todas as nações são do Senhor. Vemos ali já o seu grande desconhecimento da palavra de Deus.
A segunda afirmação que ele fez foi que o hino Alvo Mais Que a Neve é de cunho racista. Então, tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. No final da Santa Ceia, você toma a Santa Ceia, Eucaristia, e canta Alvo Mais Que a Neve. Porque tem uma melodia, porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Alvo mais que a neve, branco como a neve, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Agora já está até se defendendo, dizendo que não disse isso, mas assistindo a entrevista fica muito claro uma indução, ele dizendo ali que não sabe como que a igreja evangélica hoje, que é composta grande parte por negros, como que um negro continua cantando isso dentro da igreja evangélica. Por que a igreja evangélica brasileira, de pretos, de maioria negra, continua cantando Alvo Mais Que a Neve? Mais uma vez eu digo que está faltando Bíblia aí, viu, Clebão? Clebão, para de falar bobagem. Esse hino é inspirado no texto bíblico de Isaías, capítulo 1, verso 18, que diz: Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então está faltando exegese aí, né? Então o texto não está falando de cor de pele, não tem nada a ver com cor de pele. Então não precisa nem de uma boa exegese, basta apenas conhecer o português. Porque lendo o texto fica muito claro que não se trata de cor da pele. E aí ele vai terminar a sua entrevista ali exaltando o que ele chama de teologia preta. E aí eu pergunto, teologia preta, o que é isso? E pesquisando, logo encontramos ali no Google a definição, que é a teologia negra, né? Já que você quer lacrar, então não pode falar preta, né? Já que você está aludindo a raças, então não existe a raça preta, existe a raça negra. Então ele vai dizer a teologia negra ou a teologia da libertação. Aí caiu a ficha, né? A teologia da libertação negra refere-se a uma perspectiva teológica que se originou entre seminaristas e acadêmicos afro-americanos e em algumas igrejas negras nos Estados Unidos, depois em outras partes do mundo. Então ficou muito claro, pode falar claro? Ou ficou muito escuro? Não sei, né? Talvez vai falar agora que isso é racismo também, falar que ficou claro. Então ficou muito claro que ele está ali defendendo uma ideologia e não a palavra de Deus. Dentro da história do desenvolvimento da teologia, várias linhas de teologia foram surgindo no decorrer da história. Porém, no final do século XIX, começaram a surgir algumas linhas teológicas contaminadas por uma oposição à fé verdadeira e à palavra de Deus. E essa contaminação substituiu as escrituras sagradas pelo racionalismo e por ideologias humanas. Dentre elas, vou destacar apenas 4 aqui. Uma delas foi a teologia liberal. A teologia liberal dizia que a humanidade não é pecadora e não precisa de conversão. Ela precisa simplesmente de um aperfeiçoamento sociológico. A teologia da libertação também nega a divindade de Cristo. Ela não reconhece Cristo como Deus, mas apenas como um representante de Deus na Terra. E diz também que a Bíblia é falível, é cheia de falhas. Outra teologia que também entra na classe das falsas teologias criadas no final do século XIX é a teologia existencial. A teologia existencial diz que toda e qualquer manifestação sobrenatural é um mito, ou seja, não é verdade. Toda manifestação sobrenatural que está na Bíblia, aquilo não é verdade, aquilo não aconteceu. Aquilo é apenas um mito religioso. Então, essa é a teologia existencial. Uma terceira teologia que surgiu nessa época foi a teologia neo-ortodoxa. A teologia neo-ortodoxa discordava da teologia liberal, porque ela pregava que deveria se conservar a teologia da reforma. Porém, deveria se fazer uma aliança, um diálogo com os tempos modernos. Ou seja, uma aliança, uma mistura com o mundo. A teologia neo-ortodoxa também dizia que o relato da criação é um mito. Também dizia não existir o pecado herdado de Adão e dizia também que o inferno e a condenação eterna não existe.
E por fim, a teologia da libertação, pregada pelo famoso cantor aí gospel. Então a teologia da libertação, na verdade, ela recebeu esse nome, mas não era uma teologia, porque não se discutia textos bíblicos, mas a teologia da libertação foi um movimento social, baseado em um movimento também, em um outro movimento, denominado teologia política. E esse movimento chamado teologia política era de viés socialista e marxista. Na década de 70, esse movimento começou a se infiltrar, primeiramente na Igreja Católica, e, na sequência, nas igrejas protestantes. Porém, entre os anos de 1984 e 1986, a Santa Sé da Igreja Católica condenou os principais fundamentos da teologia da libertação. Os principais nomes hoje desse movimento no Brasil, dentre os quais os mais conhecidos são os teólogos Frei Beto e Leonardo Boff, artistas e músicos Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Dona Kelly, Sara Renata, Tiago Arraes e João Carlos Júnior. Pastores Nilson Gomes, Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Ariovaldo Ramos. E o Leonardo Gonçalves, né, mais um famosinho aí do mundo gospel. O Leonardo Gonçalves entrou na onda da canhota lacradora e fez uma crítica ao louvor "O Nosso General é Cristo". Porque general remete à ditadura, general remete a alguém torturador e mimimi. Ah, toma vergonha na cara, meu filho. Vai estudar a Bíblia. Será que você não conhece textos como Isaías, onde os serafins louvavam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, exército. Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você não conhece esse texto da Bíblia? Será que você não conhece também Salmos 24? Salmo 24, que vai dizer: quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso repete para mim aí. O Senhor poderoso na guerra. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Quer mais? Está cheio na Bíblia. É o Senhor dos exércitos. Eu não entendo porque esse grupo, essas pessoas têm tanto medo de exército, né? Mas tem um medo, tem um pavor de exército. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, meu filho. Então, para concluir, gente, o que nós estamos vendo aí é um bando de filiados ao sindicato da hipocrisia nacional, que não tem moral nenhuma, querendo dar lição de moral nos outros. Um deles foi cantar em um evento, foi fazer um show, foi receber o dinheirinho dele lá, numa igreja inclusiva, em uma igreja inclusiva. E lá nessa igreja inclusiva, ele falou em alto e bom tom: eu não represento os evangélicos. É lógico que não, ninguém tem dúvida disso. Realmente, você não representa os evangélicos. Você representa qualquer outra coisa, menos os evangélicos. E o outro? O outro é o mestre das polêmicas, né? Investiu para construir um terreiro, e outras polêmicas envolvendo ele em boate, em baile funk, em festinha caseira, bêbado dentro de casa, dançando, e tantas coisas mais, 3 divórcios, etc, etc, etc. Sempre está envolvido com uma polêmica aí. E ficam querendo dar lição de moral nos outros. Então, segundo essa teologia preta que ele está pregando aí, como será que vai ficar agora os louvores? Né? Já criticaram o Alvo Mascaneve, nosso general. Então, como é que vai ficar o Alvo Mascaneve? Em vez de cantar Alvo Mascaneve, eu vou cantar o que agora? Marrom igual bombom? O quê? Imagina aquele louvor. Esse aí, ó. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Fica agora. Eu já coloquei as minhas vestes pretas. Seria essa a melhor letra? Como ficaria o louvor que diz: verei o meu Salvador em um trono branco? Então agora eu tenho que mudar a cor do trono. O trono não pode ser branco. O trono agora vai ser preto. Como vai ficar aquele louvor?
Quem é este Rei da Glória? Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã. Então, os cabelos mais pretos do que o petróleo. Então, agora tem que mudar tudo. Temos que adaptar a Bíblia à teologia preta da cabeça desse homem. Então, meu irmão, minha irmã, se preparem. Se preparem, porque o cenário apocalíptico já está montado. O mundo já está preparado para receber o anticristo. Mas também você que serve a Deus, continue sendo fiel, porque a sua recompensa está próxima. E você que está afastado, que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Você que tem se seduzido, se encantado por essas ideologias das trevas, volte para Jesus. Nós não estamos aqui para te condenar, mas nós estamos aqui para amar, para orar por você, para que você se arrependa também dos seus pecados. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos agora que você deixe o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você possa ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Ah, tem mais! O vídeo, a segunda parte do vídeo sobre Nova Ordem Mundial já está sendo preparado, em breve vou postar. Então eu coloquei esse aqui no meio, mas daqui poucos dias já vou estar postando a parte 2 do vídeo sobre a Nova Ordem Mundial. Ok? Um abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.